O vídeo já está no ar, prepara bastante. Parece que dá pão que isso. Boa tarde, amigos do programa Conexão de Valor, sejam bem-vindos a mais uma edição, nosso programa número 55, hoje, dia 27 de maio de 2020. Estamos aqui naquele período da pandemia, com isolamento. Ressalto que todos chegamos aqui com máscaras, fizemos a higienização com álcool, estamos mantendo uma certa distância aqui, seguindo orientação sanitária. Da série Vencendo o Covid, nós temos hoje aqui o tema, das lives realizadas pela Associação Comercial, seus direitos durante a pandemia. Mas eu não poderia começar a apresentação sem antes falar aqui dos meus colaboradores que estão aqui cedendo, se abdicando do seu tempo a favor da Associação Comercial e da nossa coletividade, da comunidade aqui de Carapicuíba. O Vanderlei de Souza, um dos nossos consultores aqui, responsável pelo projeto Vendedor Vencedor, é engenheiro químico e palestrante conosco mais uma vez aqui. Boa. Também o Alexandre Moura, empresário da área de tecnologia da informação, consultor de negócios da Econect Contábil, conosco aqui também. E o nosso convidado especial desta tarde, estamos aqui na sede da Associação Comercial de Carapicuíba, o nosso convidado, advogado, cidadão carapicuibano, presidente da OAB Carapicuíba, associado na Associação Comercial, o nosso muito bem-vindo ao Dr. Paulo Kiss, presidente da OAB. Muito obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite e participar do programa, viu? Antes de passar para o Dr. Paulo Kiss, que vai compartilhar do seu conhecimento conosco aqui, eu gostaria de que cada um de nós desse a sua saudação aos nossos telespectadores associados, não associados e comerciantes como um todo. Alexandre Moura. Olá pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês mais uma vez aí, nessa quarta-feira, trazendo informações relevantes para você e para o seu negócio. Ana, Vanderlei de Souza. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez aqui, vencendo o Covid, Conexão de Valor. A conexão está ficando cada vez mais forte. É verdade, hein? Com você aí, ela vai ficar cada vez melhor. Obrigado mais uma vez. Dr. Paulo Kiss, presidente da OAB Carapicuíba, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vasquinho. Quero agradecer a Associação Comercial de Carapicuíba e faço isso em vosso nome, presidente da associação que está conduzindo essa instituição tão respeitável de uma forma brilhante. Parabéns. Obrigado, doutor. Também quero cumprimentar aqui o Alexandre Moura, pessoa que conheci hoje, mas já admiro o vosso trabalho, fez um trabalho excelente lá de forma virtual, né? Vi incrível o vosso trabalho, até divulgando já o vosso trabalho. Obrigado. E o nosso querido Vanderlei Souza, Vanderlei Souza, que já tive a oportunidade de ouvi-lo em algumas palestras, pessoa que a gente também tem muita estima. Então, estamos aqui com um convívio de pessoas valorosas, Agradeço pelo convite. Muito obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite, A associação agradece a sua colaboração como conselheiro, que aqui está, e representando aí também a OAB como uma das entidades mais sérias da nossa cidade, É o que o doutor também vem conduzindo com maestria. Parabéns, viu? Vamos lá? O tema de hoje: seus direitos durante a pandemia. Dr. Paulo Kiss, eu vou fazer uma breve leitura do material que peguei do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Fizemos um compilado de coisas, aí vamos fazer algumas perguntas, mas o doutor, por favor, fique à vontade para nos responder, e não precisa ser tecnicamente não, em jurisdicionário não. Coloque naquela linguagem que o doutor sabe do que eu estou falando, porque o nosso público
além de pequenos, médios, grandes empresários, temos profissionais liberais também, autônomos, né? O dono de um barzinho lá na Coab 5 também pode estar nos assistindo agora e todos merecem o mesmo carinho e a mesma consideração, não é verdade? Então, doutor, o que nós estávamos comentando aqui, antes de iniciar o programa, das coisas que estão acontecendo, né, nas nossas vidas com a pandemia, de uma forma geral, né? E a relação entre consumidor-fornecedor, nós temos visto nos noticiários situações de aumento de preço daqui, um plano de assistência médica, né? Convênio médico, que não quer atender uma pessoa por uma razão ou outra. Nesse momento de pandemia está todo mundo muito assim, confuso, né? Mas estão aí estabelecidos os contratos, que a gente tem que estar entendendo que o contrato ele foi regido por força de lei, né, doutor? Então as partes têm obrigações e têm direitos ali, não é assim? Então nós vamos levantar situações, fazer algumas perguntas e o doutor vai ficar à vontade para responder. E o senhor vai ter a ajuda dos universitários, doutor. Nós temos os nossos conselheiros aqui, Vanderlei de Souza e Alexandre Moura, que são consultores. Eu falo universitários porque a gente pode fazer pergunta meio estranha, que ele vai ter que ter paciência conosco, tá bom? E eu me incluo no rol de universitários, viu? Vamos lá? Apesar que o Vasquinho também tem uma formação de direito também. Eu sou bacharel, mas eu estou distante, anos-luz de conhecimento que agrega aqui o Paulo Kiss. Perfeito. E o Paulo Kiss que tem a distância de idade minha grande também, viu? Mas não vou falar de idade, não, senão não tem que, né? Vamos lá. Vamos lá. Coronavírus. Os principais direitos do consumidor. Pandemia de coronavírus mudou a vida e o dia a dia dos brasileiros. Veja os principais direitos do consumidor que devem continuar a ser respeitados. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que neste ano completa 30 anos, é uma arma poderosa do consumidor brasileiro, inclusive em uma época de pandemia, como ocorre neste momento em todo o mundo. Ele é um conjunto de regras abrangentes que trata das relações de consumo em todas as esferas. Civil, ele define as responsabilidades e o mecanismo para reparação de danos causados. Administrativa, define os mecanismos para o poder público atuar nas relações de consumo. E na esfera penal, estabelecendo tipos de crimes e as punições para os mesmos. Neste período de pandemia, muitas das relações de consumo foram afetadas profundamente. Lojas físicas foram fechadas em todo o país. Produtos não foram entregues e o relacionamento entre as pessoas físicas e jurídicas mudaram. Em outra esfera, serviços já contratados foram interrompidos e aqueles que já estavam previstos não serão mais realizados. O que fazer neste momento? Pois é, em muitos casos, neste período de exceção, o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, defende que os prazos já estabelecidos para as trocas de produtos, consertos dentro da garantia ou revisões obrigatórias, como nos casos de veículos, podem ser prorrogados por conta da pandemia. Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor empodera o consumidor em relação às trocas de produtos, prazos de garantia, direito à informação, padrões de conduta e penalidades. Aí nós vamos aqui a uma primeira pergunta, Kel. Isso eu tenho certeza que todos vocês viram, assistiram nos noticiários ou presenciaram em algum lugar aí. Se for registrado abuso de preços de itens de consumo, repetindo, se for registrado abuso de preço de itens de consumo, o que fazer? Você está lá no supermercado, aquela coisa toda, e de repente você vê que o quilo de um feijão, que normalmente era 7, 8 reais, foi para 20. Dr. Paulo Kiss, consumidor, está ali, olhando na gôndola. É um produto de necessidade. O feijão, o exemplo que eu peguei. De 7 reais em média, vamos supor, mais caro esteja 10 reais o quilo. De repente na gôndola, né, aquela prateleira, está a 20 reais. O que ele deve fazer, na opinião do doutor? Interessante essa questão, Vasquinho, porque se trata de um direito coletivo,
né? Não é um direito individual. E toda vez que nós tratamos sobre direito coletivo, quem que é o titular da ação para propor demandas é o Ministério Público, né? Nesse caso, nós estamos em São Paulo, o Ministério Público de São Paulo. Temos aí duas instituições importantíssimas no combate a essa irregularidade, que é o Ministério Público e o PROCON. Então, de forma administrativa, a gente pode ir até o PROCON para que ele verifique se existe ou não essa irregularidade e, de igual forma, pode ser feita uma denúncia junto ao Ministério Público, que aí vai chamar o comerciante, vai chamar esse fornecedor para que se adeque aos valores de mercado. Importante colocar essa questão, que isso foi muito comum na venda de álcool em gel e máscaras. É verdade. Né? Então a gente teve um aumento substancial desses produtos. Por exemplo, o álcool em gel que hoje é vendido, e era vendido a R$7, né? Ele estava sendo vendido, comercializado a 30, 40, 50 reais. Então, a gente presenciou inúmeras multas em razão desse tipo abuso mesmo, de abuso que estava sendo praticado. Instituições importantes no combate desse abuso, PROCON e Ministério Público. Doutor, desculpa, bacana essa questão de acionar as ferramentas próprias, né? Eu tenho certeza que vocês se depararam com situações assim. Com certeza. Mas quando o consumidor ele identifica aquele abuso e já pega o celular dele, que passou a ser uma arma também, né? Olha, eu estou aqui no supermercado tal, na avenida tal, no bairro tal, e olha que abuso que está acontecendo no preço da coisa. E começa a fazer aquela coisa divulgada, dá uma queimada no comércio. É pior, né, do que qualquer outra coisa. Vanderlei de Souza e Ale, vocês presenciaram alguma situação assim? Bastante, Vanderlei. Bastante. Sem contar que no início aí, nem encontrar, então assim, a gente acabava se dispondo a pagar o preço, porque a gente precisava se proteger e acabava tendo que se dispor a pagar esse preço abusivo. Eu mesmo cheguei a pagar R$30 para o meu escritório, para a nossa equipe que estava lá no início, por conta da falta do álcool no mercado. Eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui agora, porque, vamos lá, quando que caracteriza que foi abusivo? Porque tem a questão da oferta e da procura. A gente vive num mundo capitalista, querendo ou não, a gente vive num mundo capitalista. Quando a demanda sobe, normalmente o preço, né, tem mais gente procurando, aquilo fica escasso e se torna mais caro. É natural isso, é natural. O ouro, o diamante é tão cobiçado porque tem pouco, ele é escasso, aí o preço dele é maior. Quando que tá, como que é essa dosagem, doutor? Você tem a ideia de que é um aumento que é entendido como aumento mesmo da lei, da balança, da oferta e da procura, ou quando ele é abusivo? Como que a gente vai medir isso aí? É importante a gente colocar que a gente está em um momento histórico atípico. Né? Então a gente, desde 1917, se não me falha a memória, a gente não vive nada parecido. A última gripe que nós tivemos foi a espanhola, salvo o melhor juízo. H1N1? Não? Não, é 1917. Globalmente, né? Que teve, espanhola, verdade. Teve essa questão de isolamento. Inclusive, após quase 100 anos, a mesma ferramenta, que é o isolamento social, tem sido utilizada. Verdade. Né? Então, significa que a gente não evoluiu tanto assim. Né? Se a gente tivesse evoluído, não teria a mesma solução, não seria o isolamento social. Respondendo à pergunta do Vanderlei, estamos em um momento atípico. Então, qual que é a grande questão hoje? Você não pode levar em consideração esse momento atípico para se respaldar no aumento de preço. E aí o PROCON vem e resolve essa questão de uma forma muito simples. Álcool em gel e itens de segurança, itens que são importantes ao combate dessa pandemia, devem ser vendidos a preço de custo, ou seja, sem margem de lucro. Agora, isso é importante. Até que ponto essa questão da oferta e procura pode ter essa volatilidade? A gente não pode pensar que as questões que eram aplicadas antes devem sofrer algum efeito nesse momento. Eu acredito que, em termos de valores, deve seguir a mesma margem nos demais produtos, a mesma margem que já vinha sendo praticada.
Né? Se houver uma alteração muito drástica, aí a gente vai recorrer a essas duas instituições que a gente já conversou. O PROCON, que tem aplicado inclusive multas altíssimas. É importante também destacar, Vasquinho, que a OAB de Carapicuíba nós temos uma comissão, que é a Comissão de Defesa do Consumidor, que ela é presidida pelo advogado Dr. Anderson Valim. Então, ele também tem aí a competência de auxiliar os consumidores e também toda a questão do comércio, né? Seja dialogando, seja prestando esclarecimentos, para que o consumidor e os fornecedores, os comerciantes, não tenham dúvida em relação à prática de preços. Fazendo um adendo aí, ô Paulo, a forma do PROCON justificar o prestador que está vendendo, a primeira coisa que ele vai perguntar: você está vendendo esse preço, esse álcool a R$20? Justifica para mim, por que você está vendendo esse álcool a R$20? Me mostra a nota fiscal. Aí ele já vai começar pela nota fiscal. Se ele pagou, digamos, R$2 para estar vendendo a R$20, já não é justificável, já está tendo um grande abuso. Agora, se de fato ele comprou caro do fornecedor, aí já não compete ao prestador de serviço, o comerciante que está vendendo na rua. Confere, Paulo? Assim, é tudo uma questão de esclarecimentos, né? No fim da questão da verificação, de fato, né? A nota fiscal vai ser o grande ponto, né? Para identificar se realmente está tendo um preço abusivo ali no comerciante. E aí você vê, né, Vasquinho, como que as áreas elas começam a se unir, né? Tem aí a questão legal, da parte legal, né, a parte de direito, que a gente está conversando aqui hoje. Certo. Tem a questão aqui contábil do que está acontecendo, né? Tem a parte de vendas que está na ponta ali, e muitas vezes o vendedor comissionado, a gente sabe disso, que ele quer ali naquele momento da demanda, ele quer aumentar o preço. Então todas as áreas aqui precisam entrar num consenso nessa questão, que é o caminho que eu acredito que nesse momento precisa, o consenso de todos para o bem comum, o bem de todos, como acontece aqui na associação. É verdade. Uma outra situação que tem acontecido aqui para os senhores e que vai resultar aqui com uma pergunta, né? Caso tenha perdido um ente querido por conta da pandemia, recomenda-se tomar certos cuidados na hora de contratar o serviço funerário. Infelizmente, em muitos casos, os consumidores acabam frustrados com as ofertas realizadas. Doutor, o abuso de preço e a qualidade dos serviços funerários, o que a pessoa deve fazer aí? Além de estar triste, desapontado pela perda do ente querido em decorrência da pandemia, ou não necessariamente estejam morrendo pessoas exclusivamente pela pandemia. Pessoas morrem de outras causas naturais ou em decorrência de alguma enfermidade todos os dias, né? Mas a pessoa vai lá e contrata um plano funerário, morreu o parente. Mas vamos falar da pandemia, velho. O que o cara faz? Foi mal atendido e o preço foi alto, tal. O que deve fazer, doutor Paulo Kiss? Pergunta interessante essa, né? Primeira coisa que deixar a solidariedade para todos que estão perdendo pessoas em relação à Covid. A gente lamenta muito que isso esteja acontecendo, né? Segundo lugar, é uma coisa muito ruim quando você tem uma certidão de óbito que a pessoa veio a falecer em razão de Covid, porque ela automaticamente deixa os familiares desprotegidos. Existe uma cláusula, né, em todo contrato de seguro que não se cobre seguro quando o evento morte é em razão de pandemia ou epidemia. Então, automaticamente, se você tem lá um seguro de 2 milhões, que é o caso do Vasquinho, aí você acaba perdendo e deixando totalmente a família desprotegida. É uma questão que a gente já verifica uma desigualdade nessa relação, né, entre as partes. Agora, o Estado, eu não tenho uma informação de um caso concreto se isso veio a acontecer aqui na região, eu também não saberia dizer se isso veio a acontecer. O que eu estou verificando é que o Estado ele tem a intenção de fazer o sepultamento de forma muito rápida da pessoa que foi vítima de Covid, né? Até mesmo para que se evite o contágio. Até a gente não tem tido nem a oportunidade de muitas vezes velar um ente querido, um familiar em decorrência
desse problema, né? Contágio em alta escala. Certo. Agora, eventualmente, se você tiver uma irregularidade nesse sentido, preços altos, abusivos, para fazer um velório, né, para fazer aquisição de um caixão, por exemplo, para um serviço funerário, primeiramente tem que se procurar, nesse caso, eu vejo que é nítido um crime, né, propriamente contra as relações de consumo, tem que procurar a delegacia, né, vai lá, faz um boletim de ocorrência, né, avisa o que está acontecendo. Eu acredito que essa medida sendo adotada já resolve, se não todo o problema, pelo menos 90%. Doutor, dentro dessa linha, olha o que nós temos aqui de informação do Jornal de Brasília também. Em algumas cidades e estados, os procedimentos são específicos. No Brasil, de forma geral, o governo federal definiu, no final de março, um protocolo para o manejo de corpos no contexto do novo coronavírus. O documento diz que os velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos de infecção pelo novo vírus, entre aspas, abre aspas, não serão recomendados devido à aglomeração de pessoas em ambientes fechados, fecha aspas. E de um outro lado, vem aqui, sobre o serviço funerário, lamentavelmente, já foram identificados casos em que os contratos não trazem as informações necessárias, bem como sobre a cobertura do serviço. Além disso, a prática do preço abusivo que o doutor acabou de mencionar, nesse período deve ser combatida. Então está nessa linha mesmo. Houve abuso, vai ali e reclama, né? Ah, vou esperar abrir o fórum para entrar com uma representação? Não. Olha o que o doutor falou. Vai a um distrito policial, uma delegacia, faça uma ocorrência, coloca o nome, leva o recibo, nota fiscal da funerária, que lá na frente vai ter que conversar, não é isso, doutor? Bacana, bacana. Vamos lá. O que fazer? Ai, doutor, essa aqui tá demais, hein? E a minha esposa, que compra muito pela internet, ela tem uma habilidade nisso há muito tempo, assim. E vira e mexe chega alguma coisa diferente, né? Ela teve uma ocasião que ela comprou uma roupa, doutor, num site desse Xing Line, Alibaba, né? Não tem problema em falar, não tem problema. E ela falou assim, comprei isso aqui, olha que baratinho. Eu falei, meu amor, não está muito baratinho isso aí, né? Quando chegou depois de 3 meses, a roupa era menor, o tamanho, né? Não daria para ela, né? Que a minha esposa, ela é fofinha, né? Estava com saudade, estava apertando. E agora? Eu falei, então, você comprou, mas isso é fora do país, né? Sim. Você gerou emprego lá naquele país, pagou impostos para aquele país, contribuiu para o desenvolvimento daquele país. Junta dinheiro, compra uma passagem e vai até lá o fabricante. Eu falei, você está de brincadeira, já viu? Né? Assim, se você está consumindo no nosso país, estado e município, você aciona as nossas ferramentas e vai ter seu direito garantido, né, doutor? Quando você compra à distância, fica mais difícil. Não é impossível, mas é uma relação de consumo internacional, rompendo fronteiras. Então fica mais caro. Eu digo que até um advogado especialista nisso vai cobrar um pouquinho, vai cobrar em dólar, não vai, doutor? É importante colocar que todas as empresas, elas que têm aí uma comercialização, né, no território nacional, ela tem por obrigação ter uma sede no território nacional. Né? Por exemplo, o Facebook que a gente está utilizando aqui, está sendo transmitido aqui, isso. Tem uma sede. Neste momento, doutor, 30 pessoas nos acompanhando ao vivo ali. Opa, isso é bom. Isso é bom. Tem uma sede do Facebook, tem uma sede do Facebook aqui no estado de São Paulo. Perfeito. Então, cada empresa, se ela quer ser legal e executar as suas atividades de forma legal no país, ela tem que ter uma sede no território. Perfeito. Então, eventualmente, se teve aí uma ilegalidade, uma irregularidade, né? De fato, às vezes os chineses eles acabam tendo um perfil, né? Uma compleição corporal um pouquinho diferente da do brasileiro. Então, é possível fazer uma reclamação junto ao PROCON e acionar a empresa aqui no Brasil. Né? Isso é perfeitamente possível. Agora, é um risco, né? Você acaba tendo alguns riscos
em razão de aquisição de mercadoria. Né? Quando você não vê aquilo que você está comprando, né, de forma física, né, muitas vezes você acaba comprando algo que você não gostaria de ter adquirido. E nesse caso, doutor, e podem complementar, por favor, o que fazer diante da propaganda enganosa de produtos? Vai, já levantei aqui para engatar. A questão da internet é algo que é comum aí, né? Você vê muitas empresas dando garantia de 7 dias. Você tem 7 dias, essa garantia já está dentro do Código de Defesa, já é obrigação, não é uma garantia que ele está dando 7 dias, já é obrigado pela questão da prática da compra virtual. Mas quando passa desse período aqui, normalmente as empresas de cartões de crédito e tal, elas também ranqueiam esses sites, pessoas que estão com mais problema, olha, evita comprar, quando você faz a compra de store, ela te avisa. Passado desse prazo, como a empresa não tem sede aqui, aí como que eu faço? Porque tá tudo fora, não tá aqui, porque normalmente, eu brinco, é o contrato, né, Ale? A gente lê o contrato depois que deu errado. A gente não lê o contrato quando ele está bem. Você do Vasquinho que faz contrato todo dia, né, pela questão de locação de imóveis, mas normalmente a pessoa pega o contrato, assina, deixa em casa. Aí eu tenho uma desavença aqui com a lei, ele está lá na minha contabilidade, eu não estou gostando do jeito que ele está me atendendo. Aí sim eu vou procurar o Dr. Paulo, olha aqui, lê aqui o contrato e vê se tem alguma coisa que ele pode fazer contra a lei que ele não está prestando o meu serviço. Normalmente é assim que o brasileiro faz, não deveria, mas é assim. E como que a gente faz nessa questão que a empresa está fora aí, e não tem sede aqui, o que eu faço? Então, isso é importante que o Vanderlei está colocando. Se a empresa estiver trabalhando no Brasil de forma regular, ela tem que ter uma sede. Agora, não vai ter sede, por exemplo, quando estiver de forma irregular. Por exemplo, sites que às vezes fazem conteúdos inapropriados, fake news, e fazem apresentação às vezes de produtos que não são legais, em regra eles estão hospedados em outro país e acabam comercializando aqui no Brasil. Mas eles estão fazendo e praticando algo ilegal. Muitas das vezes eu acho que as custas para você buscar o seu direito acaba nem se valendo a pena, né, Paulo? Se tiver fora, muitas vezes as custas, o tempo que você vai se levar, muitas pessoas acabam tendo que desistir de buscar o seu direito. Assim, o importante ao verificar, fazer uma aquisição, uma compra, etc., você ter a certeza de que aquela empresa que você está comprando, ela está regular, está trabalhando regular no Brasil. Se ela estiver trabalhando regular no Brasil, lógico que você vai ter a possibilidade de acionar a sede dela aqui no Brasil. Né? É claro, assim, a gente sabe que existem empresas intermediárias. Por exemplo, às vezes um produto é do exterior, vem do exterior, mas ele está sendo comercializado por uma empresa nacional. Né? Eu gosto, quando eu vou fazer viagens, eu sempre faço viagens pela CVC. Às vezes a gente vai para o exterior, mas a CVC ela é uma empresa brasileira. Se der algum problema lá fora comigo, ela é responsável. Né? Então ela responde se o meu hotel lá teve algum problema, se alguém me xingou, ou se eu caí lá, me machuquei, ela responde. Né? Mesmo ela não sendo a empresa, não é, que de fato está lá prestando o serviço, mas como um escalonamento de responsabilidades, ela também responde. Então, a importância na hora de contratação para você evitar problemas. Se aquela empresa não tem sede no Brasil, mas provavelmente uma empresa que tem sede no Brasil está fazendo essa intermediação e ela sim será responsabilizada. Uma dica aí, Paulo, que eu sempre dou para a galera aí, isso daí acontece comigo, é entrar no site Reclame Aqui, ver se tem reclamações daquele possível prestador de serviço. Ajuda muito o site Reclame Aqui, não sei se vocês utilizam, eu utilizo bastante. Antes de comprar um produto ou serviço, deixa eu ver se alguém está reclamando desse fornecedor. Então eu utilizo muito, é uma dica aí, antes de você comprar, saber se realmente é de confiança essa empresa. É isso aí. Vamos lá? Vamos. Aí tem uma outra situação aqui, ó. No caso de cancelamento de eventos como shows, cinemas, teatros, serviços de viagens, como o doutor estava falando, quais são os meus direitos? Olha só que bacana aqui, tem um detalhe.
A partir da medida provisória número 948, de 8 de abril de 2020, o consumidor apenas terá o direito de exigir a devolução dos valores pagos se não for dada pela empresa a possibilidade de remarcação, disponibilização de crédito para ser utilizado no prazo de até 12 meses ou outro acordo não for pactuado com o consumidor. Olha aí, por quê? A relação, o negócio já foi estabelecido. A pessoa comprou, pagou, passou o cartão de crédito, o débito, o que foi? Pagou. A empresa que administra, organiza isso, ela também está sendo vítima em relação da pandemia. Ela gostaria de entregar, mas por força de decreto, lei, né, a coisa ali, ela teve que suspender. Ah, mas eu perdi meu dinheiro. Não, aquela viagem vai mudar de data, você tem ela paga. Vai atrapalhar um pouco a sua vida. De repente, férias na empresa, você pode até negociar na empresa, né? Olha, eu ia tirar férias agora, ia viajar, mas deu a pandemia, eu posso fazer um negócio diferente? Tem que se conversar. Sabe o que nós temos dito, Dr. Paulo Case? Que a máxima dos últimos tempos tem sido o quê? Calma e converse. Converse com o seu fornecedor, converse com o seu cliente, converse com o seu credor, né? E converse também com o seu devedor. É momento de conversar. E como o doutor começou falando aqui, conciliação é a palavra-chave, porque todos estamos sofrendo a consequência da paralisação, né? Ou eu fui o culpado da pandemia, doutor? Eu fui. Não fui. O senhor foi? Não. Nenhum de nós. Aconteceu. E como tal, nós teríamos que parar com calma, respirar e tratar de cada situação com bom senso. Não é assim, doutor? Quem foi o culpado dessa pandemia? Talvez um chinês lá. Ô, doutor, eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu vi que o doutor deu uma risadinha, deixei que o doutor Paulo quis falar, mas eu entendo perfeitamente. Talvez lá um chinês lá em Wuhan, como que é o nome da cidade lá da China? Eu até esqueci o nome. Fujão. Mas é uma cidade lá na China, o culpado. Sichuan. Essa mesmo. Até interessante, estive em conversa com o Dr. Gerson Baroli, pessoa brilhante, né? E ele teve uma ideia que depois foi concretizada por um outro escritório de advocacia, que é ingressar com uma ação contra a República Comunista da China. Sim. Né? Porque em razão desse problema que aconteceu lá, que nós estamos sofrendo hoje aqui. É verdade. Inclusive existem ações que estão sendo propostas contra o Estado chinês em razão desse problema. Os Estados Unidos já propôs ações em relação a isso. Eu acredito que não vai demorar muito, né? Essa quantidade de mortes que estão acontecendo, principalmente lá nos Estados Unidos, vai ser revertido em alguns bilhões contra aí a China, né? Eu acredito nisso. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Está gravado. Para ver se isso aconteceu. Tá anunciada a situação, né, doutor? Agora tem uma vantagem, né, doutor? Que a China é a segunda maior potência mundial, né? Então, assim, eles têm lá os seus avanços tecnológicos, né? Eu não vou falar de mão de obra escrava, não. Até porque eu já estive na China e eu vi como funciona lá. 14, 15 horas por dia. Trabalham incansavelmente os chineses. Eles têm foram doutrinados a ser produtivos, né? Mas penso que nós não devemos achar a culpa, né? Mas o que causou esse prejuízo irreparável para milhares de pessoas no mundo, né? Irreparável com suas vidas, né? E as consequências econômicas que isso trouxe para o mundo também. Né? Então eu penso que de repente um investimento, uma compensação, né? Que tem coisas que não se repõem, mas a China teria que realmente responder, né? Um pouco por isso, porque ficou meio estranho, né? Eu só espero que isso não seja incitado pelo presidente americano, com aquele ímpeto dele de aquela soberba, para não falar arrogância. Eu penso que podem apertar algum botãozinho lá sem querer, doutor, e o botãozinho deflagrar algo pior, como uma terceira grande guerra mundial. Eu só tenho pedido para Deus para dar aí sabedoria e calma para os governantes do mundo
no nosso país, estados e municípios também. Porque se apertarem o botãozinho, não vão perguntar onde nós estamos. Simplesmente vão apertar e de repente, o senhor já assistiu aquele filme, não é o chamado, quando Deus... o arrebatamento. E eu como cristão, eu acredito naquilo. Eu acredito que vai ser daquela forma. Respeito todos que pensam diferente e não estamos aqui para professar, mas é que eu acredito de verdade nisso. Então onde eu estou, eu falo no que eu acredito, porque eu tenho experiência de vida com isso. Eu penso que de repente eu estou andando aqui assim, de repente só minha roupa. Olha que pretensão minha, né? Só a roupa fica assim. Aí o Vanderlei, bem humorado como ele, vai falar, nossa, mas quem tá rápido, hein? Né? Tá ligeiro, né? Essa sua hipótese, o Vanderlei ficou. Ó, na minha hipótese, Você viu? Ele não foi pro céu. eu não quis dizer isso, mas acabei dizendo. Mas vamos lá. Basquinho, deixa eu furar aí a fila, quebrar o protocolo mais uma vez. Estou fazendo perguntas aqui. Até porque a minha área aqui é a área de educação, né? A área de ensino. Eu tenho travado bastante conversas com profissionais nesse sentido, que palestram, que trabalham com eventos e empresários do setor sobre a questão da educação. Porque acho que é a primeira vez que a gente usa com o poder da palavra, que assim tem, né, força maior. Né? Acho que essa é a primeira vez que 80%, 90% do mundo pode usar essa palavra aí de força maior num momento de contrato. Então, o contrato educacional que tinha para os meus filhos lá para a escola, e aí eles estão tentando remediar, mas a escola também está aprendendo esse momento, porque não estava preparada a ensinar.